Se tratando no caso dos sais minerais, tá? Nós sabemos que com relação à água ele já vai apresentar uma concentração bem menor no nosso organismo, tá certo? Enquanto no nosso organismo nós temos praticamente aí cerca de 70% de água, né? Isso vai variar muito dependendo do organismo também, porque tem gente que bebe mais água do que outros, enfim, tem gente que, né, se você não se alertar diretamente ali com esse controle da água, pessoas passam o dia inteiro sem beber água, sem consumir água de jeito nenhum, nem se dá conta, né? Mas enfim, os sais minerais eles já vão ter uma concentração bem menor, certo? E que sais minerais são esses? Que você falou que eles são bastante importantes para o nosso organismo também. Eles vão atuar em que processo? Qual é a função deles no nosso organismo? Veja só. A ação dos sais minerais vai estar justamente aí para atuar no nosso metabolismo celular, no funcionamento do nosso organismo em vários aspectos, tá? Como por exemplo, pegar aqui, né, o caso de uma substância química, um exemplo de sais minerais, que no caso é o fósforo, tá? Pegar aqui o fósforo, e aí a gente vai ver agora qual é a atuação, qual é a função do fósforo no nosso organismo. Inicialmente, o fósforo ele pode atuar no processo, né, de constituição, de formação do nosso sistema ósseo, tá? Contando aí com a participação de outros sais minerais, como é o caso do cálcio, como é o caso do potássio também, ok? O fósforo ele também atua no processo de formação do nosso próprio DNA, do nosso material genético. Lembra que o DNA ele é constituído por o grupo fosfato, né, ligado a uma combinaçãozinha, né, de uma pentose, tá? Lembra da casinha? Pentose, 5 átomos de carbono constituído na composição. Depois vocês dão uma olhada, né, na estrutura do DNA, tá? Na composiçãozinha. Então, tem um grupo fosfato combinado a uma pentose, combinado às bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina, que isso vocês ainda vão ver posteriormente. Mas sobre a estrutura do DNA, vocês já têm conhecimento sobre isso. Enfim, o grupo fosfato, né, o nome já está associando, faz relação com o componente químico fósforo. Então, o fósforo, consequentemente, ele vai atuar na composição do nosso DNA, do nosso famoso material genético. Um outro tipo de sais minerais que nós podemos citar aqui é o caso do ferro, tá? O ferro que é essencial aí também para o nosso organismo, para a constituição da hemoglobina, tá? Que para quem não lembra, para quem não conhece, né, para quem nunca ouviu falar, a hemoglobina é um componente que vai estar aí, né, um pigmento que vai estar atuando aí na composição das nossas hemácias, das nossas células sanguíneas, e que a hemoglobina, tá, ela é essencial para fazer o processo de transporte de gás, né, no caso aí nos processos respiratórios, a troca de oxigênio e gás carbônico, tá certo? Então, entenda o seguinte, que se uma pessoa ela está anêmica, ou seja, ela tem pouca concentração de hemoglobina no sangue dela, consequentemente essa pessoa ela pode desenvolver problemas como cansaço, né, preguiça demais, aquele desânimo, aquela falta de empolgação, certo? Aquela falta de força, de ânimo, ok? Se você colocar ela para correr, fazer uma determinada atividade física, rapidinho essa pessoa se cansa, tá? Fica com aquela respiração ofegante, né? Justamente por quê? Porque não tem hemoglobina suficiente para fazer os processos de trocas gasosas, tá certo? Mas também, né, que o sódio, por exemplo, é um dos sais minerais que podem comprometer aí em grandes concentrações o nosso sistema circulatório, né, no que diz respeito aí à desidratação do nosso organismo, tá? Tornando aí o nosso sistema circulatório mais denso, um sangue mais, digamos, grosso, tá? E que acaba aí tendo mais dificuldade para fazer o seu processo de passagem pelas vias sanguíneas, né, os vasos sanguíneos, ok? Galera, também tem o iodo, tá? O iodo, para quem não sabe, é um componente químico que está presente na água da praia, é um componente químico que, consequentemente, vai estar presente nos frutos do mar, tá? E que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é um componente químico que se faz necessário estar presente aí na produção do sal,
Então, quando você pega um sal de cozinha, né, o cloreto de sódio, você vai identificar ali o sal iodado. E está associado justamente por quê? Porque o iodo ele atua nos processos de reação química do nosso organismo, tá? Então, nós precisamos consumir esse tipo de composto químico, esse tipo de substância, tá? E detalhe, o iodo ele pode, em altas concentrações, tá, desenvolver uma doença chamada de hipertireoidismo, tá? E em poucas concentrações, o iodo pode desenvolver o hipotireoidismo. Então, são doenças associadas aí a uma glândulazinha que a gente tem aqui na região do pescoço chamada de tireoide. Meus queridos, eu desenvolvi um esquemazinho, tá? Depois vocês dão uma olhada lá direitinho, eu vou deixar postado nos meus stories, no meu Instagram, enfim. Todo dia de aula eu vou deixar, todo dia que tiver nossas aulas de química, física, biologia, eu vou deixar um postzinho, tá? Do esquema referente à aula que a gente vai estar estudando naquele dia. Então, observe o seguinte, né? Que eu desenvolvi esse esquema, eu coloquei informações básicas e importantes para que a gente possa definir as substâncias inorgânicas. Por exemplo, aqui nós vamos ter os tipos, né, de substâncias inorgânicas, no caso a gente já comentei sobre a água, os sais minerais. Logo aqui abaixo, né, eu coloco algumas características referentes às substâncias inorgânicas, como eu coloquei aqui, né? Ela vai ser formada por pequenas moléculas, tá? Pequenas estruturas. São estruturas bem simples, bem pequenas, tá? Bem minuciosas comparadas às substâncias orgânicas. Nós vamos identificar também como característica das substâncias inorgânicas que nelas nós não vamos identificar a presença desse Czinho aqui que corresponde justamente ao elemento químico carbono, tá? Nós não identificamos esse componente químico na formação das substâncias inorgânicas no carbono, tá? Note. E logo em seguida nós temos aqui também uma outra característica, né, na qual eu falo que ela é essencial para o nosso organismo, diante, né, desse comentário todo que eu fiz aqui sobre a ação dessas substâncias no nosso organismo, a função delas, aonde elas vão atuar, né, se tratando da importância mesmo dessas substâncias. Logo em seguida eu coloco aqui os exemplos, né, exemplo da estrutura da molécula da água, tá? E também coloco aqui exemplos de alguns tipos de sais minerais, como potássio, iodo, ferro, cálcio, fósforo, sódio, zinco, flúor, magnésio, enfim, são muitos, tá? Aqui eu só coloquei alguns mesmo só para representar. Então, meus queridos, era esse o assunto que eu tinha para passar hoje para vocês, né? Para trazer realmente de informações, tá? De conhecimento. Se tiver curiosidade em algum outro detalhe, professor, essa questão da tireoide, do hipotireoidismo relacionado ao iodo, como é isso, como é que acontece, tá? Se tiver dúvidas sobre alguma dessas informações ou curiosidade, ter um conhecimento maior ainda com relação a esse assunto, vai no PV, tá? Faz perguntas, tá certo? Que eu terei o prazer de esclarecer para vocês. Espero que vocês revejam esses vídeos, né, mais vezes, para que realmente possa fixar aí na memória de vocês essas informações, tá? E o assunto da nossa aula de hoje foi um pouco relacionado aí com a bioquímica, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas enfim, a bioquímica está associada a uma relação da biologia com a química. Então a gente pega esses elementos químicos que já foram comentados e que estão presentes na tabela periódica, tá? Que vocês podem dar uma olhada posteriormente, trazendo esses elementos químicos para a importância, para comentar a importância deles, a atuação deles no nosso organismo, no nosso cotidiano, ok? Espero vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima.